11 horas e 15 minutos, 27,6 a temperatura. Rádio Clube informa Blumenau na eleição, a democratização da informação. Nós vamos conversar agora com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui ao meu lado está Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Paulo César. Bom dia ao ex-presidente Lula, que já está nos ouvindo. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet e pelas ondas do rádio. Dizer que eu estou muito feliz do ponto de vista pessoal, profissional, com mais de 30 anos de jornalismo. E esse é um momento muito importante para o jornalismo de Blumenau, para o jornalismo de Santa Catarina e pela democracia. E não é caso de concordar ou não concordar com o presidente Lula, não é o caso de gostar ou não gostar, mas é dar visibilidade a uma das personalidades mais importantes da história recente do Brasil e certamente um protagonista no processo eleitoral do ano que vem. Muito bem, vamos lá então. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bom dia. Bom dia. Está falhando um pouco o som. Eu não ouvi parte daquilo que vocês falaram. Eu não sei se é possível responder a pergunta. A gente só apenas cumprimentou o senhor, ex-presidente Lula. E vamos então à primeira pergunta. O senhor me ouve bem agora? Está falhando. Está falhando. Vamos resolver isso, então. Vamos procurar melhorar essa qualidade da comunicação e da conexão para a gente ter a melhor possibilidade da entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ok, João? Vamos lá, então. Ex-presidente Lula, agora sim, tudo ok? Podemos tocar o barco, presidente? Tudo ok, estou ouvindo bem agora. Vamos lá, então. Primeira questão, ex-presidente Lula. O senhor ficou 580 dias preso em Curitiba. Teve tempo para examinar a sua vida pública, pessoal. O que eu pergunto? O que muda na vida de um homem que é preso, que nesse período da prisão perdeu a mulher, perdeu um neto? O senhor investiu seu tempo em Deus enquanto esteve preso, na mesma proporção que investe agora para voltar à presidência? Olha, antes de responder essa pergunta, eu queria cumprimentar o Alexandre, cumprimentar o Paulo, cumprimentar os ouvintes da Rádio Clube de Blumenau e os ouvintes do programa Meio-Dia da Cidade, Meio-Dia na Clube. Eu queria dizer para você, Paulo César, e para você, Alexandre, que antes de responder a pergunta, eu queria prestar minha solidariedade ao Ciro Gomes e ao irmão dele, o Cid, e meu repúdio ao comportamento da Polícia Federal, onde quem determinou a invasão da casa do governo do candidato a presidente Ciro Gomes e do seu irmão, senador da República. É inexplicável que as pessoas que poderiam ser intimadas para prestar um depoimento, para dar uma explicação, tenham a sua casa invadida, sem levar em conta que um é candidato a presidente, sem levar em conta que um é senador da República, e que são pessoas que têm uma vida idônea, provada e comprovada nesse país. Eu queria dizer uma coisa para vocês, que em 2014 eu chamei o Tribunal de Contas para conversar sobre as denúncias de corrupção nos estádios da Copa do Mundo. E tinha um ministro do Tribunal de Contas chamado Valmir Campelo, que tinha sido escolhido pelo Pleno do Tribunal de Contas para fiscalizar todas as obras dos estádios da Copa do Mundo. Esse cidadão fiscalizou, esse cidadão fez um relatório e ele me disse que não teve nenhuma corrupção comprovada e provada durante a feitinha da Copa do Mundo. Isso está no relatório no Tribunal de Contas da União. O que é estranho é que 8 anos depois da Copa do Mundo, 8 anos depois, a Polícia Federal resolve invadir a casa de um senador e de um candidato a presidente para procurar provas, quando, na verdade, poderiam ter intimado ele, como se faz em qualquer país do mundo civilizado. Por isso, o meu repúdio ao comportamento da Polícia Federal, ao comportamento de quem autorizou, e a minha solidariedade ao Ciro e ao Cid. Eles precisam ser respeitados. Bem, segundo a pergunta que você fez para mim, eu acho que os 580 dias que eu fiquei preso foram 580 dias de aprendizado, de reflexão e de aperfeiçoamento da compreensão das coisas que eu preciso compreender no mundo. Eu saí da cadeia sem o ódio que as pessoas esperavam que eu fosse saí da cadeia mais preparado e com muito mais consciência do que tinha acontecido no Brasil.
tenho consciência de que o Moro era chefe de uma quadrilha, tenho consciência que a Força Tarefa de Curitiba era uma quadrilha coordenada pelo Dallagnol, isso já está aprovado, estavam mancomunados com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e o objetivo, além de me tirar da concorrer às eleições de 2018, era tentar desmontar toda uma estrutura da Petrobras, que era a empresa de mais investimento no Brasil, tentar acabar com a indústria de óleo e gás, tentar acabar com a regulamentação que nós tínhamos feito devolvendo petróleo ao povo brasileiro e acabar com a indústria de engenharia nesse país. Esse processo que me levou à prisão gerou 4.400.000 desempregos no Brasil. Esse processo que me levou à prisão efetivamente criou um prejuízo de investimento no Brasil de 272 bilhões de reais e fez com que o Estado deixasse de arrecadar 58 bilhões. Tudo isso já está provado, tudo isso já está denunciado, tudo isso já está mais do que filmado, tem vídeo, tem tudo sobre isso, e eu acho que eu saí mais forte do que entrei na cadeia. Eu saí mais forte porque a verdade, vocês estão lembrados que nós fizemos um livro antes de eu ser preso e o nome do livro é A Verdade Vencerá. Eu tinha tanta consciência do que ia acontecer nesse país que eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Entretanto, eu preferi ir para a Polícia Federal porque eu precisava provar que o Dallagnol era chefe de uma quadrilha, de um grupo de procuradores que está envergonhando a instituição Ministério Público, que é uma instituição que merece respeito e que precisa ser forte e independente. É isso que eu aprendi na cadeia. Olha só, ex-presidente Lula, o senhor tem no momento viajado o mundo, o senhor tem andado pelo país, tem dado entrevistas como nunca antes na história desse país, tem dado entrevistas aí às emissoras de rádio, está liderando as pesquisas, né, saiu uma ontem. No entanto, o senhor ainda não se declara oficialmente pré-candidato à presidência da República e tem dito em entrevistas que também não tem pressa para isso. Mas 2022 é logo ali. O que ainda falta para oficializar a sua intenção de disputar a eleição presidencial do ano que vem? Olha, primeiro, eu preciso construir não apenas a aliança para ganhar as eleições, mas é preciso construir um leque de forças políticas para governar o Brasil. É muito mais fácil ganhar uma eleição do que governar um país que está semi-destruído pelo Bolsonaro. Eu não sei se vocês estão acompanhando, não sei se tem dimensão, da destruição que o Bolsonaro fez nesse país. A destruição desde a nossa imagem, da nossa relação com o mundo exterior, da nossa relação com os nossos vizinhos, o desmonte das instituições, a falta de crença, a falta de respeito nas instituições, o desaforo que ele e a sua família pregam todo santo dia através de fake news. Ou seja, a quebra do emprego, a inflação, metade da inflação que nós estamos vivendo hoje, o Paulo e Alexandre, é por conta dos preços administrados pelo governo, é por conta da energia elétrica, é por conta do gás, é por conta do óleo diesel, é por conta da gasolina. É da responsabilidade do governo 50% dessa inflação. Ora, então, o que nós estamos vendo é que nós vamos ter que reconstruir esse país. Então, eu tenho sido muito cauteloso, porque qualquer candidato, Paulo e Alexandre, pode mentir à vontade. Qualquer candidato pode chegar no teu programa e dizer não, porque eu vou fazer o novo, eu vou fazer o novo, eu vou fazer o novo, sem dizer o que é o novo. Você sabe qual é o meu novo? É o meu legado. Ou seja, eu não posso fazer menos do que eu fiz. E nós criamos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada, quando o mundo desempregou 100 milhões. Nós pagamos do FMI e fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje. Nós fizemos superávit primário durante 13 anos e nós reduzimos a dívida pública de 65% para 32% e ainda fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conhece. Então, eu não posso apenas dizer eu sou candidato. Eu tenho que construir a possibilidade de votar e fazer mais.
Eu poderia fazer uma pergunta para vocês dois e para o povo de Santa Catarina, me dizer qual foi a obra que o Bolsonaro fez em quase 4 anos de mandato. Qual foi o metro quadrado que ele fez de obra aí? O que ele fez? O que ele investiu? Quantas escolas ele fez? Quanto posto de saúde ele fez? Quanto médico foi para lá? Quantos metros de estrada? Ou seja, efetivamente, é um governo que não existe. É ele e o Paulo Guedes mentindo todo dia, todo dia, todo dia. Ou seja, a economia do Paulo Guedes é um desastre. E os ricos defendem ele, porque os ricos estão à espera que ele privatize tudo que ainda precisa privatizar, porque quem não sabe fazer, vende. Vocês devem conhecer gente em Santa Catarina que no primeiro aperto o cara quer vender a casa, quer vender a geladeira, quer vender o fogão, e tem aqueles mais sérios, que na dificuldade vai à luta, vai à batalha para poder reconstruir a sua casa. Então, eu preciso, efetivamente, na hora que decidir, ter noção de que eu preciso voltar à presidência para fazer mais do que eu fiz e não para fazer menos. Ex-presidente Lula, bom dia, Alexandre Gonçalves do portal Informe Blumenau. Nas 2 primeiras respostas que o senhor nos deu aqui, elas merecem muitos desdobramentos, mas eu quero começar com 2 questionamentos. Eu queria saber qual é a imagem que o senhor, Lula, tem do povo catarinense. Lembrando que nós estamos sediados em Blumenau, essa transmissão está no mundo, mas na nossa sede é em Blumenau, Santa Catarina. Qual é a imagem que o senhor tem do povo catarinense? Você sabe que eu tenho inveja da imagem de Santa Catarina, porque eu viajei muito para Santa Catarina e é o estado no Brasil que tem mais pequenas e médias propriedades rurais. É um estado bem cuidado, é um estado em que as pessoas parecem todas de classe média bem vivida, os pequenos sitiantes vivem bem. Ou seja, a impressão que eu tenho é que é o estado mais bem organizado do país, ou seja, ao longo da história de Santa Catarina. Santa Catarina foi abençoada por Deus, porque fizeram o Mato Grosso, fizeram o Paraná tão grande, fizeram o Rio Grande do Sul tão grande e deram as melhores praias do Oceano Atlântico para Santa Catarina. Então, eu acho que Santa Catarina é um estado altamente privilegiado. Eu tenho um carinho muito especial pelo povo de Santa Catarina. Tem meu amigo Décio, que foi prefeito, tem o Pedro Cusai, tem o Fabiano da Luz, a Luciana Caminato, o Padre Pedro, o Neudis Sareta, sabe? Tem o nosso vereador do Blumenau, o Adriano, e eu fui muitas vezes a Blumenau. Eu lembro quando o Décio tinha orgulho da Avenida 15 de Novembro, que tinha sido restaurada por ele, que ele achava que era a avenida mais bonita do Brasil, o orgulho que ele tinha de ver aquela avenida bem restaurada, sabe? E eu já tive o prazer de ir no Oktoberfest aí em Blumenau. Eu já fui tomar cerveja e chopps aí, sabe, na rua, com o povo desfilando. Então, a minha imagem é muito, sabe, eu diria, positiva do estado de Santa Catarina e do povo de Santa Catarina. Lula, legal. Então eu me lembro bem dessa sua passagem aí aqui pela Oktoberfest aqui em Blumenau, e é justamente essa pergunta. O senhor deve saber a forte rejeição hoje que os catarinenses têm com relação ao Partido dos Trabalhadores e com relação à sua pessoa, né? Há muito tempo o PT não tem protagonismo aqui em Santa Catarina. A última eleição importante foi de 2002 com a senadora Ideli Salvati, no mesmo momento que o senhor foi eleito, e depois o partido tem diminuído de estrutura. Lembrando também que Santa Catarina é o estado onde, proporcionalmente, o presidente Bolsonaro ganhou a sua maior votação, cerca de 75% dos votos válidos. E falando dessas qualidades que o senhor falou de Santa Catarina, lembrando que tem um IDH bastante desenvolvido, plena educação, tudo. Qual é a sua interpretação com relação a essa rejeição dos catarinenses ao seu discurso, ao discurso do Partido dos Trabalhadores nessa fase? Olha, certamente nós poderemos ter errado ou estamos errando no nosso discurso, mas o PT já foi muito forte em Santa Catarina. Eu lembro que nós fizemos a Sueli Chornato, que quase ser senadora da República, uma simples trabalhadora rural. Eu disse outro dia, numa entrevista que eu dei em Florianópolis, o PT de Santa Catarina não gostou, que eu disse que nós tínhamos muitas brigas internas, nós tínhamos muita divergência interna. O PT teve um momento que ele poderia ser vice-governador do Luiz Henrique, e o PT poderia ter assumido o governo, sabe? O PT rejeitava essa ideia, e o PT brigava muito internamente. Eu acho que as pessoas devem
está fazendo uma reflexão para saber o seguinte: se o PT quiser governar Santa Catarina, o PT precisa se preparar para governar Santa Catarina, compreender o desejo e as aspirações do povo de Santa Catarina e a gente tentar construir um discurso para convencê-los. Eu acho que a rejeição tem a mesma força da aceitação. Muitas vezes você é rejeitado num ano, no outro ano você é aprovado. E eu vou te dizer uma coisa com muita antecedência: nós vamos ganhar as eleições em Santa Catarina para presidente da República. Você pode ficar certo, porque a mentira ela começa a ser desvendada. Por exemplo, Santa Catarina tem um empresário que anda de verde e amarelo e diz que é o maior empresário do Brasil pátria amada, e compra tudo na China. Não produz nada aqui. Ou seja, esse cidadão poderia estar ajudando a crescer empresas em Santa Catarina, fábrica teste em Santa Catarina, que Blumenau é um polo muito forte, não. Mas ele prefere comprar na China para vender no Brasil, ou seja, fortalecendo a indústria chinesa e desvalorizando a indústria nacional. Essas coisas, sabe, anômalas que acontecem na política. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou em Santa Catarina, na hora que eu decidi a minha candidatura, fazer alguns bons comícios e tentar mostrar para o povo de Santa Catarina o quanto Santa Catarina era tão melhor quando o PT era presidente da República. Eu até acho que vocês poderiam pedir para as universidades fazer um estudo para mostrar em que momento da história teve mais investimento em Santa Catarina do governo federal. Eu não tenho dúvida que em nenhum momento da história Santa Catarina recebeu a quantidade de investimento que recebeu nos governos Lula e Dilma. Eu não tenho dúvida que nunca se criou tanto emprego como se criou no nosso governo, como se fez tanta obra de saneamento básico, a BR-101, sabe, o Porto de Itajaí, que foi investido mais de, sabe, 1,9 milhão para a gente consertar, 1,9 bilhão para a gente consertar aquele porto. Ou seja, eu acho que nós fizemos, sabe, aquilo que nenhum outro presidente fez. E certamente, se eu perguntar para qualquer morador de Santa Catarina qual é a obra que o Bolsonaro fez em Santa Catarina, em Blumenau, em Itajaí, em Três Rios, certamente ninguém vai saber, porque não tem nada. O Bolsonaro não é construtor, ele é destruidor. Ele é demolidor. Ou seja, ele vive na base da mentira. Então, eu acho que o PT tem um legado em Santa Catarina e nós vamos ter que discutir esse legado com a sociedade. Quero saber quem foi que fez mais escolas técnicas nesse estado, quem mais colocou jovens na escola técnica, nos institutos federais. Sabe? É isso que conta. E é isso que o PT precisa saber. O PT precisa divulgar aquilo que nós fizemos para que o povo saiba o que foi feito e saber que o PT tem muito a ver com o estado de bem-estar social que hoje vive o povo catarinense, apesar do desemprego em Santa Catarina, apesar da queda da massa salarial, apesar dos maltratos aos aposentados e às pessoas que estão requerendo aposentadoria. Mas o PT tem um legado muito importante nesse estado e certamente isso vai aparecer agora durante a campanha. Ex-presidente Lula, nosso entrevistado de hoje no Meio-Dia na Clube, 11h33. Eu estou ao lado do Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau. Para você que está ligando o rádio agora, seja bem-vindo. Estamos ao vivo também no Face do Informe Blumenau e no canal do YouTube da Rádio Clube de Blumenau. Ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro tem trabalhado para fortalecer o seu nome, o nome dele, no Nordeste. Fala-se até que nessa linha de estratégia o vice do Bolsonaro deva ser alguém lá do Nordeste para as eleições do ano que vem. Eu pergunto, qual é o perfil de vice que o Lula quer para a eleição do ano que vem? E no seu governo, seus homens de confiança, quais serão? Queria perguntar para o senhor o seguinte, no seu primeiro governo, os seus homens de confiança acabaram caindo, né? Acusados por corrupção, o José Dirceu foi preso no Mensalão, o Palocci, seu ministro da Economia, se tornou delator da Lava Jato. Então, em um eventual novo governo de Lula, quem seriam os nomes fortes deste governo? Quem sabe seja você. Eu? Quem sabe seja... Deixa eu lhe falar uma coisa. Não existe homem forte de presidente da República. No regime presidencialista, quem é forte é o presidente da República. O restante são auxiliares que contribui na medida que você tem um plano de governo pela frente. Se você fosse comparar hoje
o Paulo César, se você fosse comparar hoje a denúncia de corrupção que houve no Mensalão com o significado do orçamento secreto da Câmara de Deputados e do Senado, você ia ver que isso é uma vergonha do que está acontecendo no Brasil. São 20 bilhões para distribuir emenda para comprar voto de deputado. Isso nunca aconteceu na República, desde a proclamação da República. Você está sabendo da distribuição. Os prefeitos de Santa Catarina não procuram mais o governador porque vão atrás dos deputados, porque os deputados têm emenda de 20 milhões do orçamento impositivo e tem mais outras emendas se votar favorável ao governo. Isso sim é corrupção. Isso sim é malversação do patrimônio público, ou seja, é o poder legislativo governando no lugar do executivo que está debilitado, frágil. O Bolsonaro dizia que não gostava de política, que não ia ter político no governo. Ele é o presidente mais refém de político que a história desse país já conheceu, porque ele não entende de política, ele não entende de economia, ele não entende de trabalho, ele não entende de sindicato, ele não entende do povo negro, ele não entende de LGBT, ele não entende de amor, ele não entende de fraternidade, ou seja, então esse cidadão efetivamente é um demolidor e destruidor dos sonhos. Então, o que nós vamos fazer? Eu, na verdade, pela experiência que eu tenho, o meu governo foi tão ruim que eu saí da presidência da República com 87% de bom e ótimo. E até hoje, qualquer pesquisa que seja feita nesse país, quando se pergunta qual o melhor presidente da história do Brasil, você vai perceber que o povo me escolhe como melhor presidente, porque nós fizemos a mais importante política de inclusão social que esse país já conheceu. Nós fizemos a maior política de ajuda ao pequeno e médio produtor que esse país já conheceu. Nós fizemos, no meu tempo de presidente, o aposentado não ficava 10 dias esperando a aposentadoria, era 30 minutos, porque era o governo que dizia para ele o tempo dele e mandava uma carta: você já completou seu tempo de aposentadoria, pode aparecer. O auxílio maternidade, a mulher recebia 10 minutos depois que tinha criança. Hoje as pessoas estão 3 anos na fila para se aposentar. Então, é esse legado que nós vamos tentar mostrar para o povo de Santa Catarina, para o povo brasileiro, e é isso que me coloca numa posição privilegiada desde que o meu nome começou a aparecer em pesquisa da opinião pública. Eu não sei se vocês assistiram ontem, mas me disseram, porque eu não assisti, a Globo News. Ou seja, tinha um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas falando da pesquisa, e ele estava falando por que eu estou em primeiro lugar. Sem mais, sem menos, o repórter cortou, porque ele estava falando bem de mim. Inventou uma notícia extraordinária de Brasília. Era a indicação do Tribunal de Contas da União. Só faltou então, dizer... Eu estou muito... porque eu vou escolher as pessoas de acordo com a sua competência política, com a sua competência técnica, com a sua capacidade de lidar com a sociedade. E nós vamos escolher o que tiver de mais competente e melhor no Brasil. E o seu vice? O que é que o senhor gostaria de vice? Bom, vou pegar o gancho na pergunta do Paulo César, que tem a ver com também o que eu vou perguntar, ex-presidente Lula, e só vou lhe pedir para a gente tentar ser mais breve nas respostas para conseguir concluir a nossa pauta aqui. Eu queria falar sobre a política de alianças. O Paulo César estava lhe perguntando sobre quem será o seu vice, com quem o PT pretende andar, pretende construir as alianças pensando em 2022. Se fala a questão do Alckmin, muita gente fica de cabelo em pé quando se fala nisso. Ou vai ser apenas com os partidos do campo progressista, dos campos de esquerda? Nesse caso, Ciro Gomes seria uma possibilidade? Existe uma possibilidade de conciliação? Qual é a política de alianças do Partido dos Trabalhadores? Olha, a política de aliança do Partido dos Trabalhadores vocês conhecem. Eu fui eleito presidente em 2002 com Zé Alencar de vice, que era um empresário que tinha 17 mil trabalhadores, e eu mesma contribuí para ele se filiar ao PL para ser o meu candidato a vice. Eu já tenho 22 vices sem definir que eu sou candidato ainda. No momento certo, a gente vai dizer quem vai ser o vice, a gente vai fazer uma aliança preferencial com os partidos progressistas, mas a gente quer também fazer aliança com o partido de centro. A gente quer, na verdade, juntar as pessoas que são democráticas, as pessoas que são civilizadas, as pessoas que são de bem,
as pessoas que são contra armas e estão favoráveis a livros, as pessoas que são contra o ódio são favoráveis ao amor, à fraternidade. Sabe? Tem muita gente boa que não está no espectro da esquerda que pode contribuir para a gente recuperar o Brasil e dar ao Brasil o orgulho que o Brasil merece e dar ao povo a qualidade de vida que o povo merece. Então, na hora certa, vai sair o meu vice. Sabe? Eu não posso discutir vice se eu não sou candidato ainda. Quando eu for candidato, vocês podem ficar tranquilos, sabe que eu indicarei o meu vice, e o meu vice vai ser indicado para me ajudar a governar esse país e fazer uma revolução social no país. Eu quero que os pobres votem para a universidade, eu quero que os negros votem para a universidade, que os índios votem para a universidade, eu quero que as pessoas possam viajar de avião para que setores ricos fiquem dizendo que o aeroporto está uma rodoviária, eu quero que as pessoas possam comprar carro. Aliás, eu vou dar um dado para vocês dois que é importante saber. Quando eu deixei a presidência, a gente vendia 3.800.000 carros por ano. Depois que eu deixei a presidência, você sabe quantos carros estão vendendo hoje? 1.700.000. Ou seja, 13 anos depois, estão vendendo metade dos carros que vendia quando eu era presidente da República. Porque sabe o que interessa ao tal do mercado, que muitas vezes fala o mercado é contra o Lula? Sabe o que interessa ao mercado? Consumo. E sabe o que significa consumo? O povo com dinheiro no bolso. Quando você tiver o povo com dinheiro no bolso, o povo consumindo, você pode ficar certo que a economia volta a crescer, os empresários vão voltar a gostar, e esse país vai voltar a ser um país promissor, progressista, e voltar ao patamar de sexta economia do mundo que nós alcançamos em 2012. Ex-presidente, eu não gosto muito de pessoalizar a política, eu acho que esse é um dos problemas, as pessoas achando que as pessoas vão resolver tudo acima dos partidos e acima das ideias. Mas eu vou fazer uma pergunta contraditória nesse sentido. Uma pergunta para a pessoa, Luiz Inácio, para o cidadão Luiz Inácio. Tem algum sabor especial em disputar uma eleição presidencial, eventualmente, contra o ex-juiz Sérgio Moro, que foi a pessoa responsável por lhe deixar na cadeia esse período todo? Olha, não tem nada de especial. Eu não sei se ele vai até o fim nessa campanha. Eu não sei se ele está preparado para fazer essa campanha. Ele, quando era juiz, que ele tinha proteção de uma toga e só tinha lido um livro chamado Código Penal, ele mentiu para o povo brasileiro. Eu fico imaginando o que esse cidadão pode mentir durante uma campanha. Se você olha na cara do Moro, o Moro não tem coragem de olhar nos seus olhos, porque ele sabe que mentiroso não encara os outros. Mentiroso fala de cabeça baixa. E era muito fácil o tempo do Moro crescer, porque ele foi transformado quase num deus por grande parte da imprensa brasileira. A Globo, a Veja, a Folha, o Estadão, o jornal O Globo, o transformaram quase num deus. Ou seja, todas as mentiras que eles contavam eram vendidas como se fosse verdade. E nós tratamos, então, de desmentir esse deus de barro e mostrar que tipo de ser humano que ele é. E vai ficar mais claro ainda durante o processo da campanha. E não vai ser por mim, não, porque eu não gosto de atacar ninguém, não gosto de baixar o livro na campanha, mas vocês vão ver o que vai acontecer na campanha. Eu quero saber se ele tem estrutura, sabe, para aguentar uma campanha. Ex-presidente Lula, ainda sobre os casos de escândalos de corrupção, que autocrítica que o senhor faz em relação aos casos de corrupção e o que o senhor faria de diferente para evitar escândalos de corrupção em um eventual novo governo? Que mecanismos de controle o senhor pretende adotar? O que é possível, né? O que está dentro do campo de atuação de um presidente? O que é possível o presidente fazer para combater a corrupção? Ô Paulo César, se você pegar o histórico, você vai perceber que todos os mecanismos utilizados para combater a corrupção foram criados no nosso governo. O portal da transparência é uma coisa elogiada no planeta Terra inteiro, recomendado pela ONU para ser criado em outros países. A lei de acesso a informações, que a gente dava informação até da cor do papel higiênico que se usava no palácio, que hoje o presidente não oferece à sociedade. A lei da delação premiada, a preparação da Polícia Federal, o investimento em inteligência que nós fizemos, ou seja, a independência do Ministério Público, tudo isso foi coisa do PT. E, para mim, tem uma coisa que é sagrada.
Se alguém praticou corrupção, pode ser quem quer que seja, tem que ser investigado. Não pode ser que nem o Bolsonaro, que protege os seus filhos, que protege o chefe da rachadinha. O tal do Queiroz até hoje não prestou conta e vocês precisam cobrar todo santo dia. O Queiroz até hoje não foi prestar depoimento. Os filhos dele não prestam depoimento. Sabe? Vão na casa do filho, mas não vão na casa dos filhos dele, que são responsáveis pela rachadinha. O Pazuello, na saúde, montou uma quadrilha para comprar vacina. É só pegar o relatório da CPI, que a gente vai ver a verdadeira quadrilha que montou. Isso é corrupção. A melhor forma de combater a corrupção é deixar investigar. E alguém que cometeu, meu caro, só tem uma saída, é ele ser investigado, apurado, se for verdade, paga, vai para a cadeia, se for inocente, quem acusou, peça desculpa. Presidente, eu sei o que é de mentira. Eu sei o que é ficar no sofá e vendo 20 minutos de jornal contando mentira a teu respeito e você não poder fazer nada. E você reivindicar direito de resposta e ninguém dá. Eu sei o que é a censura agora. Eu sou agradecido a vocês por essa entrevista, mas você sabe que eu sou o político mais censurado hoje no mundo. Embora eu esteja em primeiro lugar nas pesquisas, em todas elas eu tenho o dobro de todos os adversários, ou seja, mas você percebe que todos eles têm muito mais tempo na mídia do que eu. Muito mais tempo do que eu. Bom, mas já foi assim quando eu era presidente. A Luiz Helena tinha mais tempo na televisão em 2006 do que eu, que era presidente da República. A Globo só parou de dar privilégio a Luiz Helena quando descobriu que ela tirava voto do Alckmin e não de mim. Ex-presidente, infelizmente aqui é diferente, né? Nós, aqui na Rádio Clube, no Portal Informe Blumenau, o entendimento é diferente. Nesse processo de corrupção, quero a sua avaliação. Quem é vítima e quem é vilão? Eu concordo que houve um exagero contra a sua pessoa, como também aconteceu com a ex-presidente Dilma no processo do impeachment, mas eu quero lhe perguntar sobre o aparato profissional que o Partido dos Trabalhadores montou na estrutura do governo federal para desviar recursos. Não foi o PT que criou isso, alguns outros partidos se locupletaram, mas aconteceu esse tipo de coisa. Sempre existiu a corrupção, mas parece que houve uma profissionalização nesse método de corrupção. O PT não faz uma meia-culpa nesse sentido? O PT tanto fez a meia-culpa que deixou que houvesse investigação. Não houve um gesto da Dilma para impedir qualquer investigação. Não houve um gesto da Dilma. Agora, é importante vocês lembrarem, porque de vez em quando a gente percebe que tem gente com memória curta. Os diretores da Petrobras tinham mais de 30 anos de Petrobras. Eram pessoas concursadas na Petrobras. Não foram pessoas indicadas pelo PT, não foram pessoas indicadas por que quer que seja. Eram pessoas de carreira. Olha, se os caras praticaram um crime e foi investigado e eles cometeram erro, eles pagaram. E foram presos. É assim que tem que funcionar. No mundo inteiro, quando tem corrupção numa empresa, você apura se o dono da empresa roubou, você prende o dono da empresa, mas você traz a empresa funcionando para que os trabalhadores não sejam prejudicados. O que aconteceu aqui no Brasil é que houve uma tomada de decisão de punir a empresa e punir os trabalhadores. Em benefício de quem? De empresas multinacionais. Sobretudo da indústria de engenharia, sabe, internacional, que tem interesse de entrar no Brasil. Agora, esse é um processo que não vai terminar agora. Esse é um processo que vai levar tempo até você criar mecanismos, sabe, de você tentar evitar a corrupção em qualquer lugar desse país. Leva tempo e você tem que ir criando um mecanismo cada vez mais duro, cada vez mais ágil. Sabe? Eu acho que nós um dia vamos chegar lá. Muito bem, ex-presidente Lula, olha, a gente precisa avançar aqui na entrevista, nós temos aproximadamente 10, 11 minutos de conversa com o ex-presidente Lula. Vamos falar sobre economia, então. Eu queria já partir para o preço da gasolina, que é o que mais afeta hoje, que está pegando, né? E como está pesado, né, para o cidadão, para o trabalhador. O preço da gasolina em 2021 já acumula alta de 73%. O preço do diesel tem elevação de 65% e a atual política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional, ao dólar.
A gente pergunta ao senhor, como é que será a sua política de preços dos combustíveis em um eventual novo governo? Olha, eu já fui presidente da República e eu já disse que não há nenhuma razão para que o preço da gasolina seja atrelado ao dólar, seja atrelado ao preço internacional. Primeiro, porque a Petrobras é autossuficiente na produção de petróleo. Então, nós não precisamos dessa loucura de subordinar para fazer um lucro e dividir. Há uma perspectiva de distribuir 70 bilhões de dólares para os acionistas minoritários. Olha, uma parte desse dinheiro deveria ser revertido para reduzir o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do gás, e não para dividir para os acionistas. Olha, não é assim que funciona a economia. Me parece que a Petrobras, que é uma empresa de investimento, a Petrobras não é só uma empresa de petróleo, a Petrobras é uma empresa de investimento. Vocês estão lembrados que em 2010, um pouco antes de eu deixar a presidência da República, nós fizemos uma capitalização da Petrobras na Bolsa de Valores de São Paulo, que foi a maior capitalização do sistema capitalista da humanidade. Nós fizemos uma capitalização na Petrobras e transformamos ela na segunda empresa de energia do mundo. Nós, quando fizemos a regulamentação do pré-sal, nós dissemos alto e bom som que o combustível não seria mais da empresa que fosse fazer a prospecção. A empresa pagava uma parte do governo, mas o óleo era do povo brasileiro. Olha, tudo isso foi destruído porque as empresas de petróleo não queriam. Então, eu quero dizer para vocês, a minha política vai ser de ter o preço compatível com as necessidades do povo brasileiro e não com as necessidades dos acionistas. Ex-presidente, sobre geração de empregos, o senhor já, numa das suas respostas, o senhor lembrou o momento do emprego, quando o senhor estava na presidência, as ações que foram feitas. Eu quero olhar para frente, sem lembrar aquele contexto antigo, de forma concreta. O que é possível fazer no atual contexto, saindo de uma pandemia, uma crise econômica mundial, novas relações trabalhistas até então impensáveis, uma precarização muito grande nessas relações, mas, por um outro lado, principalmente nas questões dos aplicativos, se não tivessem essas opções, talvez a situação seria muito pior. De forma concreta, como é que o senhor pretende estancar essa curva ascendente do desemprego no Brasil e fazê-la cair? Como é que o senhor vai gerar emprego nesse país? Eu vou te dizer uma coisa simples, Paulo César. Alexandre, eu vou te dizer uma coisa que é o seguinte, tá? Colocando o pobre no orçamento da União. O pobre tem que estar no orçamento da União, no orçamento do Estado e no orçamento da Prefeitura. Na hora que você coloca R$10 na mão do pobre, esse dinheiro vai voltar meia hora depois para o próprio governo na forma de imposto. Esse pobre vai comprar o que comer, vai comprar o que vestir, vai comprar o que calçar. Esse dinheiro não vai ser depositado numa conta para comprar dólar ou vai aplicar no fundo. Nós provamos que o pobre não é o problema, o pobre é a solução. Então, o que nós precisamos fazer é mais política de inclusão social, porque a política de inclusão social gera consumo, gera emprego, gera comércio, gera mais dinheiro no bolso do povo. Já foi feito assim. É por isso que nós criamos 20 milhões de empregos. E é plenamente possível voltar a fazer isso. E é isso que as pessoas sabem que eu vou fazer. A gente vai fazer mais política de inclusão social, a agricultura familiar vai ter mais dinheiro para produzir. A gente vai ter mais condições de fazer com que a sociedade receba benefícios fixos e perenes, e não o Auxílio Brasil por conta das eleições. Não, o que nós queremos é programa que vá fazendo com que as pessoas tenham certeza que esse programa nunca vai acabar. Só quando a economia melhorar, que todo mundo estiver trabalhando, que todo mundo estiver ganhando razoavelmente bem, porque o nosso desejo é elevar as pessoas mais pobres a um padrão de classe média. Nós não queremos que a classe média fique empobrecida, nós queremos que a classe pobre vire classe média. É isso que nós queremos fazer. E você pode ter uma coisa, Alexandre, eu sei como fazer isso, porque já fiz durante 8 anos e vou fazer muito mais agora. Porque tenho mais experiência, embora eu esteja com 76 anos, estou com mais tesão do que eu estava em 2002, estou com muito mais vontade, com muito mais sabedoria, e, portanto, nós vamos fazer muitas coisas
que vocês vão ficar surpresos do que vai acontecer nesse país. Ex-presidente Lula, se o senhor for eleito, o teto de gastos ele será mantido? O senhor pretende mudar essas regras também? E lembrando que nós estamos com um déficit bilionário das contas públicas. E como é que seria a sua versão do Bolsa Família nesse cenário atual? Primeiro eu vou lhe dar uma resposta, porque essa pergunta sua é importante, muito importante, que é o seguinte: o Brasil foi o único país que cumpriu o superávit primário durante todo o período que o PT governou. O único país do G20 que fez superávit primário. O PT pegou o governo em 2003 com a inflação de 12%, com desemprego de 12%, com 30 bilhões de dívida do FMI, vocês estão lembrados disso, e com uma dívida pública de 60%. Nós fizemos superávit primário durante todo o período de governo, nós reduzimos a dívida de 60% para 32%, nós geramos emprego, fizemos a maior política de inclusão social, sabe, numa demonstração de que o teto de gasto transformado em lei é para governo incompetente, que quer prender o banqueiros, porque o teto de gasto é para garantir que só os banqueiros vão receber. Tem Estado que está tomando decisão que vai tabelar o gasto com a saúde, o gasto com a educação, o gasto. Isso não se tabela. Isso a gente trabalha para fazer com que o Estado fique mais rico, para ter mais dinheiro, para investir mais em educação, para investir mais em saúde. Sabe, não tem essa de teto de gasto. Sabe, o que nós temos é que discutir o teto da qualidade da saúde, o teto da qualidade do emprego, o teto da qualidade do salário. É isso que nós temos que fazer. Esse país ficou mais de 100 anos sem fazer a transposição do São Francisco, porque não podia, porque tudo no Brasil é gasto, é gasto. Tudo que é para o pobre é gasto, tudo que é para o rico é investimento. É preciso inverter. Cuidar da saúde é investimento. Cuidar da educação é investimento. Sabe, fazer política de inclusão para os pobres é investimento. É preciso parar com essa loucura que permeou o Brasil todo o século XX. E vou dizer para vocês mais. Vou dizer uma coisa para vocês. Pode pegar. Governo Sarney, governo Fernando Henrique Cardoso, governo Collor, governo Itamar, governo... E vocês vão perceber que nesse período de 40 anos, o único momento em que o pobre teve ascensão social foi no nosso governo. Foi o único período em que a massa salarial dos pobres, o rendimento dos pobres, cresceu acima do rendimento dos ricos. E agora, no governo Temer, no governo Bolsonaro, eles inventaram uma coisa da ponte para o futuro e deixaram um abismo para o povo. O país afundou no abismo. Nós vamos terminar este ano, eu quero que vocês dois prestem atenção, nós vamos terminar esse ano com o PIB de 2013. Ou seja, 13 anos depois a gente vai estar com o mesmo PIB, numa demonstração de que esse país andou para trás. Esse país não andou para frente, o povo não melhorou. O povo ficou desempregado, o povo ganha menos. E o aplicativo, o que é? Quase que um trabalho escravo. E o cidadão só percebe isso quando ele quebra a sua bicicleta, quando ele quebra a moto, quando ele se acidenta, ou quando ele fica doente, que ele percebe que não tem nenhuma proteção. E cabe ao Estado garantir proteção à sociedade. Cabe ao Estado garantir proteção à sociedade. Quando quebra um banco como o Lehman Brothers nos Estados Unidos, em 2008, rapidamente os americanos colocaram mais de 4 trilhões para salvar o sistema financeiro. Mas não colocaram para devolver a casa de 10 milhões de pessoas que tinham perdido a casa. Então, o que nós precisamos é levar em conta o seguinte: só tem sentido governar um país se você tiver preocupação com o povo humilde, com o povo mais necessitado, com o povo trabalhador. Esse povo precisa subir um degrau na escala social para que se venda mais jornal, mais revista, que se venda mais carne, mais feijão, mais arroz, mais passagem de avião, mais passagem de ônibus. É preciso colocar a roda gigante da economia para funcionar, e ela só vai funcionar
se a sociedade brasileira tiver poder aquisitivo. Ex-presidente, nós já estamos na reta final desse programa, mas eu queria trazer uma pergunta para Santa Catarina. O senhor conversa bastante com o ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, e deve reconhecer que um dos calcanhares do governo federal com Santa Catarina está na BR-470, na duplicação. A rodovia que corta a nossa região, que leva até para outra ponta de Santa Catarina, uma região muito importante. Em 2013, o governo federal, na época de Dilma Rousseff, anunciou a duplicação dos 70 primeiros quilômetros da rodovia e a gente ainda está longe de finalizar essa obra, agora está andando mais. Esse atual governo não fez as aplicações também, os investimentos necessários. Então essa parte dos 70 quilômetros está tudo resolvido. Mas eu quero entender como é que vai ser o seu investimento na malha viária de Santa Catarina, qual é a sua percepção de investimentos, caso o senhor assuma com o governo federal, e se o senhor pode assumir algum compromisso com essa região do Médio Vale, do Alto Vale do Itajaí, com relação a essa importante rodovia que tem muito, muito ainda para ser duplicado. Vamos fazer justiça a Dilma Rousseff, porque tem gente em Santa Catarina que fala que ela prometeu a 470, ela não fez. Ela não fez porque ela foi caçada, teve um impeachment. Quem deveria ter feito é quem deu o golpe nela. Tá? E eu vou lhe explicar como é que eu fiz o PAC em 2007 e como é que eu fiz o PAC em 2010. Eu vou fazer o que eu sempre aprendi a fazer. Não dá para o governo inventar uma estrada em Santa Catarina a partir de Brasília. Nós vamos ter que reunir com cada governador desse país. O governador vai dizer quais são as suas prioridades, quais são as rodovias, as coisas mais importantes para o Estado. Com parte nessa declaração do governador, nós vamos discutir qual a participação do governo federal na execução dessas obras públicas. A obra não deve vir de Brasília para Santa Catarina, ela tem que sair de Santa Catarina para Brasília. Tá? Então, o que eu dizia para os prefeitos? Eu dizia para os prefeitos, olha, não peça dinheiro, traga projeto. Se você tiver um projeto consistente, sabe, de uma represa, de uma ponte, de uma ferrovia, não faltará dinheiro. Se você só tiver discurso, não terá dinheiro. E é assim que nós vamos voltar a governar. Eu não quero saber de que partido será o governador de Santa Catarina, de que partido será o governador de Pernambuco, se ele é torcedor do Corinthians ou não, se ele é do torcedor, sabe, do Figueirense ou não. Não quero saber, eu quero saber o seguinte, ele é governador do Estado, ele tem responsabilidade e o governo federal tem que se preocupar com o povo. Se o projeto for viável, a gente vai fazer parceria para executar as obras importantes para Santa Catarina e para o Brasil inteiro. Ex-presidente, ainda sobre Santa Catarina, né, queria falar sobre arrecadação e repasse, né? Há uma disparidade histórica, uma disparidade entre o que o Estado envia a Brasília e o retorno que recebe do governo federal. Anualmente o retorno é absurdo, né, na comparação com o que a gente entrega para lá de riquezas. Foi assim no governo FHC, foi assim no seu governo, no governo Dilma e agora também no governo Bolsonaro. Em relação à distribuição, que compromisso o senhor assume com o Estado? Veja, eu não assumo compromisso com o Estado de Santa Catarina ou com o Estado individualmente. O que eu quero é uma reforma tributária nesse país. E eu vou lhe contar um caso. Em 2007, eu fiz uma proposta de reforma tributária que participaram os 27 governadores de Estado, que participaram os 27 presidentes das federações empresariais, que participaram todas as centrais sindicais, que participaram a liderança de todos os partidos políticos. Eu mandei essa proposta para o Congresso pensando que ela ia ser aprovada por unanimidade, ela não foi nem aprovada. Porque, veja, nós precisamos fazer uma política tributária para o país, até para a gente dar mais segurança aos entes federados. E fazer as coisas mais justas. Então, quando nós ganharmos as eleições, se eu for candidato, o governador que estiver aí pode saber que ele vai ser convidado para uma conversa. Nós temos que construir uma proposta tributária que seja útil ao Brasil e ao povo brasileiro. Se você ficar tentando atender a especificidade de cada estado, você não faz uma política tributária para o Brasil. E nós precisamos de uma política tributária definindo que o rico tem que pagar imposto. Nós temos que colocar o rico no imposto de renda, sabe, de verdade, e o pobre no orçamento. Assim a gente vai resolver o problema da economia desse país.
Ex-presidente Lula, para finalizar, o senhor acredita que o Bolsonaro vai aceitar uma eventual derrota normalmente no ano que vem? Olha, você falou para terminar, eu fico triste, porque tá boa a entrevista. Eu demoro tanto para dar uma entrevista que quando aparece uma assim, eu quero me agarrar com as duas mãos. Mas deixa eu te dizer, o Bolsonaro vai sofrer um golpe que ele jamais imaginou. É um golpe dos eleitores brasileiros. Os eleitores brasileiros vão dar um golpe no Bolsonaro. Não precisa de militar, não precisa de fake news. O povo vai dar um voto na urna eletrônica que o Bolsonaro tem medo porque não sabe usar. O medo do Bolsonaro do voto eletrônico é porque ele não sabe usar. Ele deveria agradecer a Deus porque ele ganhou as eleições com o voto eletrônico. Então, como ele quis copiar o Trump, de dizer, não, porque o voto eletrônico não presta, se o voto eletrônico não fosse bom, eu jamais teria sido presidente da República. Então, compreendo o seguinte, o Bolsonaro vai acatar o resultado, sabe, vai para casa lamber as feridas, como eu fui quando eu perdia. Eu perdi muitas. Então, quando tem pé, vai para casa, o Brizola dizia, vou para casa lamber minhas feridas e me preparar para a volta. Então, o Bolsonaro vai lamber suas feridas. Ele tem muita ferida para lamber, porque ele tem que lamber muitas feridas de miliciano. Ele tem que lamber muitas pessoas, feridas de pessoas que ele colocou no governo indevidamente. Indevidamente. Ele encheu o governo de militar aposentado indevidamente. Então, ele vai ter que lamber muitas feridas. Porque o povo assim o quer. E o povo assim vai fazer. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós queremos agradecer a sua participação aqui no Meio Dia na Clube e também no Informe Blumenau. Obrigado também a você, Alexandre Gonçalves. Um abraço, ex-presidente Lula. Tem muita gente comentando aqui nas redes sociais. Eu quero só fazer aqui, atender um pedido de um ouvinte nosso, que é um ouvinte fiel, o Gibson. Está pedindo para o senhor mandar um abraço aí para o Gibson, que é torcedor do Flamengo. Gibson. Ô, Gibson, um abraço. Eu queria, Paulo César, agradecer a você, agradecer ao Alexandre, agradecer ao companheiro Décio, que, na verdade, é o companheiro que falou comigo que ia marcar essa entrevista, e dizer que logo, logo estarei em Santa Catarina. E eu espero poder, então, passar em Blumenau. Espero que não esteja nenhuma enchente em Blumenau, que aquele rio esteja tranquilo, leve e limpo, e quem sabe eu possa conhecer vocês dois pessoalmente. Um abraço e até outra oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço, ex-presidente. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso entrevistado de hoje. Eu preciso, viu, Alexandre? Preciso colocar aqui o seguinte. Quero agradecer ao ex-prefeito Décio Lima, né, que colaborou para que essa entrevista fosse possível de ser realizada. Então, nosso agradecimento ao ex-prefeito, ao ex-deputado federal Décio Nery de Lima. Nós queremos registrar aqui também que essa é a primeira de uma série de entrevistas com os principais candidatos. A Clube, assim como o Informe Blumenau também a gente acredita, né, pretende ouvir também os principais candidatos à presidência da República para a eleição de 2022 e também para os seguidores e fiéis do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. A gente precisa dizer o seguinte, nós estamos há 6 meses também tentando agendar uma entrevista com o ex-presidente Bolsonaro, inclusive via gabinete do senador catarinense Jorginho Melo. Então, apenas para deixar claro, né, agradecer ao Décio Lima, que nos auxiliou para que essa entrevista fosse possível, e dizer que nós também pretendemos ouvir todos os principais candidatos à presidência da República. Eu quero reforçar o que eu falei na abertura dessa entrevista. Tem muita gente criticando nas redes sociais, como tem muita gente elogiando, mas a gente tem que parar com esse fla-flu, porque isso não é futebol. Tá chato, né? E as pessoas têm que entender que nós estamos executando o nosso trabalho. E o nosso trabalho como veículo de comunicação social, a Rádio Clube com essa tradição, o Informe Blumenau também com essa tradição, é dar visibilidade a todos os agentes políticos que se colocam na seara do tabuleiro eleitoral do ano que vem. E o ex-presidente Lula é uma figura emblemática. Como eu disse, não é gostar ou não gostar, concordar ou não concordar, mas ele é uma personalidade muito importante da história política recente. E lidera as pesquisas. E é o protagonista do processo eleitoral. Então, esse o nosso trabalho. Eu fico muito feliz de ter construído, né, da Rádio Clube me chamar para construir essa parceria. Também agradeço ao ex-prefeito e ex-deputado Décio Lima, que também
intermediou essa conversa e nós cumprimos o nosso papel de dar visibilidade. Agora, o eleitor, o cidadão, que faça o seu discernimento de forma democrática, de forma soberana, baixa a poeira e vai ouvindo. Ouviu agora, vai ouvir os outros e ele, de forma soberana, decida os rumos que ele acha melhor lá em outubro do ano que vem. Tem bastante tempo, mas não deixe outro fazer por você, né? Que estude, se informe, busque ouvir as entrevistas, as opiniões e lá, na urna eletrônica, tem o melhor discernimento para escolher o que é melhor para o Brasil, para Santa Catarina e para todos nós. Isso aí. Queres fazer uma análise da entrevista, da fala dele, algo que te chamou a atenção? E acenou aquele gesto dele, aquela fala, aquela solidariedade ao Ciro Gomes, né, por conta da operação da Polícia Federal, é um gesto... um aceno importante, né? É bem emblemático, começou com isso, não estava nem na nossa pauta, é uma informação de hoje de manhã, você tinha dado um pouquinho antes, isso é bem interessante, toda a imprensa nacional já está repercutindo isso, é uma sinalização importante. Ele passou praticamente toda a entrevista, quando ele podia, criticando o governo Bolsonaro, mostrando as diferenças com relação ao governo dele, que é o que deve pautar a eleição. São um presidente e um ex-presidente, então vai ser pautado muito no... Que eu fiz o que ele fez. No currículo, então é isso, ele... Em todos os momentos ele buscou criticar o atual governo e sinalizou com a construção de uma política de aliança que viabilize ele na eleição do ano que vem. Lembrando que foi assim, ele concorreu em 4 eleições e apenas na 4ª ele conseguiu virar presidente, no momento que ele construiu um arco de aliança importante que garantisse a sua eleição. Apenas para corrigir, né, eu acabei chamando o Bolsonaro de ex-presidente, ato falho, né, apenas só para registrar que a gente está tentando ouvir, também há 6 meses tentando ouvir o presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro. Obrigado pela correção, obrigado produção. Para finalizar ainda sobre essa análise, às 11h31 da manhã, o Lula falou o seguinte, anotei aqui, ó. Nós vamos ganhar as eleições em Santa Catarina. Naquela sua questão sobre o eleitor catarinense, a ampla rejeição que o PT tem. Aí o furo é um pouco mais embaixo, porque tem as características regionais eu fiz a pergunta sobre a rejeição do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina. Essa é uma construção que vai demorar bastante tempo. Eu com todo o respeito, eu não vejo a viabilidade eleitoral do ex-prefeito Décio Lima, que deve concorrer ao governo do estado, e lembrando que há um movimento do campo de esquerda que pode vir de cima para baixo, que coloque não o PT como candidato, como cabeça de chapa, o PSB tá se mexendo e pode ser a liderança em contrapartida com o apoio nacional. Então, nada está definido, eu não garanto nem que o PT vai ter candidato aqui, apesar da pretensão do Décio Lima e apesar de... Entre os nomes que estão colocados, o PT é o que tem o melhor nome. O PT catarinense deve ser moeda de negociação. Vai ser uma moeda de negociação. E lembrando que ainda o cenário está muito incipiente, as coisas ainda tem muita coisa a rolar, mas eu não acredito. Que em Santa Catarina o PT ganhe no governo do estado e também não acredito, né, apesar que existem pesquisas internas, mesmo nessa nossa conversa, eu já recebi duas pessoas me indicaram pesquisas que apontariam que o Lula está na frente de Bolsonaro nas pesquisas. Em Santa Catarina. Tem muita água para rolar, lembrando que a pesquisa é uma fotografia do momento e o momento é muito volátil e muda muito. Então acho que tem muita coisa para acontecer, mas tudo depende também, se o governo Bolsonaro encaixar, voltar a tentar dialogar de uma outra forma, quem sabe, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Alexandre Gonçalves, obrigado, chefia. Um abraço, até a próxima. Obrigado por colaborar e contribuir, valorizar ainda mais esse nosso trabalho aqui. Eu que agradeço a todos os ouvintes, agradeço a Rádio Clube por essa parceria e fico muito feliz, de novo, com 31 anos de profissão, de jornalismo, esse é um momento bastante importante para nós, porque a gente deu visibilidade a uma pessoa que tem papel de relevância na política nacional. É esse o nosso papel e estamos abertos aqui para ouvir todas as personalidades que se colocarem nessa disputa eleitoral para 2022. Obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado PC e obrigado a toda a equipe da Rádio Clube. Um abraço para o pessoal do Informe Blumenau também. E a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta com mais informações e com a sequência do Meio Dia na Clube.
a rádio que fala com a cidade.